Olá, irmãos. Bom dia. João capítulo 3 e o versículo 9 diz assim: Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Nós podemos questionar a Deus? Essa é uma pergunta importante, porque ela fala de outra pergunta, ou de qualquer pergunta que nós gostaríamos de fazer a Deus. Quem nunca disse a Deus: por que, Senhor? Por que isso aconteceu? Muitas pessoas dizem assim. Muitas pessoas questionam. E respondendo rapidamente a nossa pergunta de hoje, eu diria que nós podemos questionar a Deus. Mas isso depende muito da nossa atitude. Muitas vezes, uma pergunta significa um desafio. Isso não é bom, mas muitas pessoas fazem isso. Outras perguntas podem significar apenas uma curiosidade. Outras perguntas podem significar uma certa desconfiança. Você entendeu? Existem outras razões pelas quais essas perguntas são feitas, mas as principais motivações seriam essas: afronta, curiosidade e desconfiança. Vou dar um exemplo. Quando o anjo disse para Zacarias que ele teria um filho, ele disse: que prova eu tenho de que isso vai acontecer? Isso é desconfiança. Tanto que o anjo disse: olha, porque eu disse e você não acreditou, você ficará mudo até que o menino nasça. Percebeu? Já Maria, quando Gabriel diz que Jesus irá nascer, ela pergunta: mas como isso é possível? E o que o anjo disse? O Espírito Santo vai fazer isto. Era curiosidade. Tanto é que no final ela disse: seja feito em mim a vontade de Deus. Ou seja, apesar de Zacarias ser um sacerdote, Maria estava mais pronta a confiar. E por último, a pergunta que eu disse que pode parecer uma afronta, ou é uma afronta, é aquela pergunta que o próprio rei Nabucodonosor fez a Ananias, Misael e Azarias, também chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Percebe? Todas essas perguntas, elas estão direcionadas à vontade de Deus, ao poder de Deus e às vezes ao próprio Deus. Então, elas convergem com a nossa pergunta de hoje. Então eu diria: podemos questionar a Deus? Podemos. Mas o melhor seria que fosse por curiosidade e não por afronta e não por desconfiança. Até porque você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que afronta a Deus, você sabe, não é que Deus vai se vingar, mas a verdade é que muitas dessas pessoas perdem a oportunidade de ver o milagre antes de acontecer. E eu queria dizer para você que é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, na sua vida. Isso.
Ele quer fazer você enxergar o milagre antes dele acontecer, porque isso é fé de verdade. Aquele que acredita no milagre já pronto, ele não tem fé, ele simplesmente percebe ou aprova. Tanto é que Jesus disse para Tomé: Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram. Não viram entre aspas, porque na verdade eles viram com os olhos da fé. Eles viram antes de acontecer. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que tem fé é feliz. Aquele que confia antes de acontecer. E essa é a nossa situação aqui nesse mundo. Confiar em Deus, estar nas mãos de Deus, é exatamente aceitar, esperar, sem duvidar. Mas será que eu não posso perguntar? Será que eu não posso dizer a Deus, e aí, até quando? O que precisa acontecer? Sim, você pode fazer isso. Se o seu coração está angustiado, se você acha que já passou da hora, se você acha que Deus já deveria ter feito aquilo que deveria ter feito e não fez, você pode ir até Ele, não tem problema. A verdade é que Deus está esperando você. Você não pode deixar a angústia e a tristeza torturar o seu coração, o desespero. Você não pode deixar eles fazerem você de refém. Você precisa ir a Deus. Você sabe que não importa a hora e o momento, Ele sempre nos está esperando. Não importa qual é a volta, qual é a curva da nossa vida, Ele está esperando. Você pode vir. Você pode questionar, você pode perguntar. Ele disse: busque a mim e eu te ouvirei. Te direi coisas que você não sabe, olha só. Te responderei, a Bíblia fala. E o texto que nós lemos hoje conta a história de um homem que foi procurar a Jesus, Nicodemos, à noite. Às vezes eu gosto de fazer algumas coisas à noite, como trabalhar, muitas coisas. E algumas pessoas, quando passam perto de mim e me veem trabalhando à noite, dizem: mas de noite? Por que de noite? Bem, eu, como sou de um lugar muito quente, normalmente era à noite que é mais tranquilo, é mais fresco, eu não gosto de calor. Mas Nicodemos tinha uma outra razão para procurar a Jesus à noite. Qual era a razão? Ninguém iria ver. Ele tinha vergonha. Mas ao mesmo tempo, a curiosidade, a angústia, a infelicidade machucava o coração dele. E para surpresa dele, quando ele vai até Jesus, por alguma razão ele encontra Jesus e Jesus o está esperando. Aquele Jesus que tinha como falar com multidões, atendia várias pessoas, quase não tinha tempo, ainda estava esperando ele. Ou seja, Deus para o mundo para ouvir você, para atender a sua necessidade. E Nicodemos diz com toda a força do seu coração no texto que nós lemos hoje: como pode ser isso? E Jesus sabia que era uma pergunta sincera, que era curiosidade, porque ele não via nenhum tipo de sentido na vida dele, apesar de ser um doutor da lei, apesar de ser um homem que conhecia a Bíblia completa, que dava aulas sobre a Bíblia. Será que essa é a sua realidade, a minha? Será que nós conhecemos a Bíblia, mas ainda falta o mais importante? Jesus quer mudar isso. Jesus quer realizar as promessas na prática, na sua e na minha vida. Tanto é que quando Jesus morreu, Nicodemos estava lá. A tradição diz que Nicodemos vendeu tudo o que ele tinha para ajudar na pregação do Evangelho e na igreja. Por isso Jesus disse: todo aquele que pede, recebe. Ele viu o sentido agora sim
em estar do lado certo, do lado de Deus. Ele era um príncipe, diz o texto. Mas na verdade, ele quis ficar do lado do príncipe verdadeiro, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Será que não deveria ser essa também a minha e a sua escolha? Não importa o que você vai perder. Não importa a forma como as pessoas vão te olhar. Não importa o que vão pensar de você. O que importa é que do lado de Jesus, tudo vai fazer sentido. Mesmo que ainda não aconteça aquilo que você está esperando, tudo vai fazer sentido. Amém? Vá a Ele está te esperando. Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.